Meu mentor espiritual me contou o diagnóstico das principais moças que mais gosto. Bom, após grande acerto, né? Várias coisas que eu escrevi, gravei até antes de acontecer, outras coisas que, por exemplo, eu tinha compartilhado com algumas pessoas antes de acontecer e aconteceram mesmo. Tivemos o acerto do que o Lula ganharia as eleições, de que a Argentina chegaria ao final da Copa, sobre a Covid e muitas outras coisas. Então, sempre nas meditações, eu faço perguntas ao meu mentor espiritual. Aí eu perguntei, na virada do solstício de verão, né, dia 21, perguntei ao meu mentor sobre o diagnóstico das moças que mais gosto e que tive dificuldade com elas. Eu esperava que fosse tipo assim, né, diagnóstico uma com uma coisa, outra com outra síndrome, um sintoma, uma personalidade diferente da outra. Eu imaginava assim. Eu pensava em bipolaridade, em algumas, esquizofrenia noutra, por exemplo, autismo em algumas, histriônica em uma delas, assim por diante, por exemplo. Mas uma delas até eu achava que tivesse autismo. De fato tem. Mas as outras, né, eu achava que fosse outros diagnósticos. Tá. É, Algumas pessoas sabem que ao longo da minha vida, né, eu passei por situações muito misteriosas com algumas moças. Eu vivi situações com algumas moças que com outras moças não aconteceria, tipo, algumas moças que mais gostei me trataram de forma que nenhuma outra moça me trataria. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que havia algumas coisas parecidas de uma para a outra. Percebi também alguns gestos, estereotipias e dificuldades semelhantes de uma para a outra. Uma vez conversando com uma professora universitária de fora, eu pedindo ajuda, contando do caso, ela disse sobre que provavelmente ela entendeu que com certeza, né? É, São moças que desenvolveram muito na sociedade, que tiveram muito recurso de família rica, e estudaram, formaram, tiveram a vida parecidamente praticamente normal e não chegaram ao acesso ao diagnóstico. Mas, sim, com certeza, dava para saber que havia, sim, alguma personalidade, algum diagnóstico diferente, mas não tinha como especificar o que era o diagnóstico, porque são pessoas que ela não conhecia, né? No caso, a professora falou. Há vários anos eu viajei muito para estudar a situação. Viajei algumas vezes para visitar as mulheres que eu gosto, mas a maioria das vezes eu precisei de visitar, precisei de viajar, para conhecer sócias, para estudar através de sócias. Daí eu fiz a terapia com sócias. É interessante uma frase que eu encontrei na internet, num site, né, falando sobre autismo. As mulheres são atingidas de forma diferente. Por causa disso, o diagnóstico não é concluído como autismo. O autismo tem um número muito grande de formas, é muito diferente de uma pessoa para outra. E o autismo feminino é muito diferente do autismo masculino. É, 75% das pessoas diagnosticadas com autismo são homens e 25% são mulheres apenas. Mas esse número pequeno de mulheres pode ser porque o autismo feminino é camuflado e ele não parece. É, Então, eu conversando com o meu mentor, eu perguntei qual que é a personalidade de uma, de outra, fulana, cicrana, beltrana, sabe? Isso casos mais dos anos 2000, né? Da década de 2000. Porque sobre aquelas lá dos anos 90 eu nem perguntei.
Mas eu perguntei por casos mais recentes, tipo meados, né, dos anos 2000 para cá, né, 2006 para cá, por aí, 2012. Aí o meu mentor respondeu sobre o diagnóstico, é o mesmo. Aí eu perguntei assim, o mesmo como? O mesmo que uma tem, a outra tem? Eu indagando. O mesmo diagnóstico que eu tenho, elas também têm? O mesmo diagnóstico que tem na fulana, tem na cicrana? Aí a resposta dele um pouco mais clara. A resposta, tanto em voz, como o letreiro que passou na minha frente, como aqueles que aparecem na parede na sala de aula. O diagnóstico é dois pontos. Autismo em diferentes graus. Onde eu tinha modificado a entonação, bom, não tem como colocar a entonação em reticências, né? O diagnóstico é dois pontos, autismo, aí tinha uns três pontinhos, aí depois, né, a sequência em diferentes graus, em diferentes formas. Tá explicado, então, um mistério de décadas que eu tive, né, com diferentes moças que eu não conseguia entendê-las e nem elas conseguiam me entender. Outras pessoas, outras moças estavam entendendo a situação, estavam sabendo lidar com a situação, mas elas próprias não estavam conseguindo. Teve casos estranhos, muito estranhos. Eu estou falando isso para as pessoas conscientizarem, né? Então, eu não tenho interesse de falar quem é quem aqui. É, Inclusive, meu mentor falou, né, há poucos dias, quem é a minha alma gêmea, né? Eu só falei para meus pais, só falei para a psicóloga. Se ela me perguntar, eu falo. Caso contrário, se eu encontrar com ela for conversar, né? Quando encontrar, eu tenho outras coisas importantes para falar e eu só tocaria nesse assunto, né? Se ela própria me perguntar.